A endotermia é o processo pelo qual aves e mamíferos regulam a temperatura corporal. É um mecanismo que requer alto nível de metabolismo aeróbico, mas permite a esses animais tornarem-se relativamente independentes de condições adversas que possam surgir no meio ambiente. Um exemplo disso é que aves e mamíferos podem viver nos ambientes mais frios da Terra, desde que encontrem quantidade de alimento suficiente. E esse é o maior problema encontrado em animais endotérmicos. É um processo energeticamente dispendioso. Dessa maneira, os animais endotérmicos necessitam garantir um suprimento permanente de alimento e as suas interações mais relevantes frequentemente se dão mais com o ambiente biológico do que com o ambiente físico. Um organismo endotérmico consegue mudar a intensidade de sua produção de calor variando a taxa metabólica e alterar a perda de calor variando as condições de isolamento térmico. Assim, o endotérmico mantém constante uma temperatura corporal elevada por meio do ajuste da produção de calor, de modo a igualar as perdas de calor sofridas pelo corpo sob diferentes condições ambientais. Além da produção de calor derivada da taxa metabólica, há um incremento de calor proveniente da alimentação. Essa produção adicional de calor após a ingestão de alimentos resulta aparentemente da energia utilizada para a assimilação das moléculas e a síntese de proteínas, e varia dependendo do tipo de alimento processado. Para manter a temperatura do corpo dentro dos limites fisiológicos da espécie, o que é de importância fundamental para a homeostase, os animais endotérmicos precisam termorregular. Veremos mais detalhadamente alguns mecanismos utilizados nessa termorregulação, referentes aos animais intermediários e hibernadores, por exemplo. Vamos utilizar então como exemplo as marmotas europeias e americanas, o hamster e o ouriço caixeiro. Esses são alguns exemplos de animais que conseguem manter a temperatura corporal quando as condições de temperatura ambiental são favoráveis, mas abandonam a homeotermia no frio e entram em estado de torpor. Por assim dizer, são chamados de animais intermediários. Agora vamos entender um pouco sobre os animais hibernadores. São aqueles principalmente pertencentes às ordens Rodentia, Insectívora e Quiróptera, que durante o inverno apresentam um período de torpor ou dormência profunda que pode durar semanas ou mesmo vários meses. Bom, então o que acontece durante o período de hibernação? Durante o período de hibernação ocorre a queda da temperatura corpórea e do metabolismo do animal. O fluxo sanguíneo total é tipicamente reduzido e o débito cardíaco cai para uma taxa de cerca de 10% do normal. Existe um mecanismo protetor contra o resfriamento profundo durante o sono do inverno. Se a temperatura corporal cai a níveis próximos ao congelamento, o animal acorda e se reaquece rapidamente. A maioria dos hibernadores acorda periodicamente para fazer as suas necessidades, como por exemplo urinar. A cada breve despertar envolve considerável dispêndio de energia. As catecolaminas e a gordura parda estão envolvidas na geração de energia dos hibernadores. Antes do animal se tornar novamente ativo, a sua temperatura corpórea aumenta como resultado de um surto de atividade metabólica, especialmente através da oxidação de reservas de gordura marrom. Essa gordura é especialmente abundante em recém-nascidos e em mamíferos hibernantes. Sua função principal é manter o calor corporal em animais ou em recém-nascidos que não tremem. As células do tecido gorduroso pardo são ricas em mitocôndrias e inervadas por fibras do simpático. Quando estimuladas, essas células consomem oxigênio e produzem calor rapidamente. Durante o despertar da hibernação, a temperatura desse tecido é a mais elevada do corpo. O urso não é um verdadeiro hibernador, visto que permanece de sangue quente durante seu sono de inverno. Trocadores de calor. As focas e baleias possuem nadadeiras sem camadas de gordura e com isolamento térmico precário. Esses apêndices são supridos adequadamente por vasos sanguíneos e recebem um grande aporte de sangue.
Isso significa que essas estruturas relativamente delgadas, com amplas áreas superficiais, podem perder quantidades substanciais de calor, auxiliando na sua dissipação. Mas como seria possível evitar a perda excessiva de calor a partir das nadadeiras quando há uma necessidade de conservar? Se o sangue que retorna ao centro do corpo, a partir desses apêndices, estivesse a uma temperatura próxima da de congelamento, as partes mais profundas do corpo resfriariam rapidamente. A perda excessiva de calor do sangue das nadadeiras é evitada pela estrutura especial dos vasos sanguíneos, que estão dispostos de forma a funcionar como trocadores de calor. Na nadadeira da baleia, cada artéria é totalmente circundada por veias, e à medida que o sangue arterial quente flui para as nadadeiras, ele é resfriado pelo sangue venoso frio que o circunda por todos os lados. Portanto, o sangue arterial atinge a periferia pré-resfriada e perde pouco calor para a água. O calor é transferido para o sangue venoso, que desta maneira é pré-aquecido antes de penetrar novamente no resto do corpo. Se a troca de calor for eficiente, o sangue venoso poderá atingir temperaturas próximas às arteriais e, assim, contribuir praticamente para o não resfriamento do centro. Esse tipo de trocador de calor é conhecido como trocador de calor por contracorrente, pois o sangue circula em direções opostas nas duas correntes. Em ambientes quentes, os endotérmicos também precisam termorregular. Os camelos, por exemplo, têm a capacidade de absorver grandes quantidades de calor durante o dia e dissipá-las durante a noite. Esse aumento da temperatura corpórea do camelo durante o dia evita que o animal perca água para o ambiente através do resfriamento evaporativo, caso tivesse que manter sua temperatura corpórea num patamar mais abaixo durante o dia. A temperatura corporal, então, não varia com a do ambiente. Nós já vimos que a endotermia favorece aos animais tornarem-se relativamente independentes de condições adversas que possam surgir no meio ambiente, especialmente o frio, e que os endotérmicos dependem da produção de calor para manter suas temperaturas corporais, e que estas não variam com a do ambiente. Agora vamos falar sobre as estratégias que alguns animais utilizam para a termorregulação. Existem dois tipos de termorregulação: a fisiológica e a comportamental. Na termorregulação fisiológica, o organismo utiliza as mudanças fisiológicas para o controle da temperatura corpórea, como, por exemplo, a produção de suor e o próprio tremor. O cachorro, por exemplo, termorregula através do ofego. Ao ofegar, o cão intensifica a evaporação, processo que permite o resfriamento. Na termorregulação comportamental, os indivíduos adotam comportamentos que auxiliam nesse controle de temperatura, como, por exemplo, abrigar-se em locais sombreados protegendo-se do sol. Os elefantes e os búfalos apresentam termorregulação comportamental. Eles imergem em rios e lagos para resfriar o corpo, diminuindo então a temperatura. Alguns animais alternam a sua exposição ao sol e a áreas sombreadas. Esse comportamento pode ser observado em vacas e também no rato canguru, do gênero Dipodomes, que vive em regiões desérticas dos Estados Unidos, como o Vale da Morte, localizado no estado da Califórnia. É um dos ecossistemas mais hostis do planeta. Além de nunca beber água, o animal só se alimenta de grãos e folhas secas, o que torna suas fezes secas também, pois eles economizam o máximo possível de água em seu organismo. Como última estratégia para evitar perdas desnecessárias de água, o rato canguru só sai da sua toca e retorna rapidamente durante o dia, forrageando durante a noite quando a temperatura é mais baixa e a evaporação é mínima. Para evitar o calor excessivo, os organismos desenvolveram ao longo da evolução estratégias fisiológicas. Quando o hipotálamo detecta o aumento da temperatura, ocorrem alguns processos essenciais para estimular a perda do calor. São esses: condução, evaporação, convecção, sudorese e vasodilatação. A evaporação de água é um meio eficiente de perder calor.
A água evaporada a partir das vias aéreas e da pele contribui com cerca de 25% da perda do calor produzido em mamíferos. Ajustes circulatórios promovem a vasodilatação cutânea, elevando a temperatura da pele e assim favorecendo a troca de calor com o meio ambiente. Essa resposta é mediada principalmente por nervos vasoconstritores simpáticos. A vasodilatação periférica é, portanto, resultado da inibição do tônus simpático. O calor pode diminuir esse tônus por meio de um aumento da temperatura do sistema nervoso central ou de forma reflexa, pela mediação de termorreceptores da pele. Já no frio, as estratégias fisiológicas para a termorregulação são outras. Quando o hipotálamo detecta descidas de temperatura, são adotadas estratégias para a redução das perdas de calor, como a vasoconstrição periférica, piloereção, produção de tremores ou calafrios, utilização da alimentação e dos efeitos de hormônios, como os que são produzidos pela tireoide, adrenal e pâncreas, além da utilização da gordura parda na respiração celular. Ao se fazer uma atividade física em temperatura ambiente, o corpo tende a aumentar a taxa metabólica, produzindo calor. Para manter o organismo em equilíbrio, devido à produção de calor metabólico, ocorrem fatores para estabilizar a temperatura interna do organismo, sendo elas: a evaporação, que ocorre através da transpiração, pela perda de água, pela sudorese, com finalidade de resfriar a pele. A vasodilatação, onde a pele tende a ficar mais rubra, ou seja, mais avermelhada, através da circulação periférica, no intuito de resfriar o sangue aquecido do interior do corpo para as extremidades. E a cardiorrespiratória, à medida em que o organismo faz uma atividade física, eleva-se os batimentos cardíacos e o consumo de oxigênio, com finalidade de suprir o alto consumo de oxigênio nos músculos devido ao aceleramento da taxa metabólica e, consequentemente, produzindo calor metabólico. Bom, até aqui nós vimos alguns aspectos fisiológicos da termorregulação endotérmica. Vamos falar agora um pouco sobre algumas vantagens e desvantagens acerca da endotermia. Sobre as vantagens: os endotérmicos podem viver em uma ampla variedade de ambientes e podem ficar ativos durante o inverno. Permite às aves e os mamíferos manter altas temperaturas corpóreas quando a radiação solar não está disponível ou esta é insuficiente. Assim, eles podem viver nos locais mais frios da Terra e também sobra mais tempo para a realização de outras atividades. Acerca das desvantagens da endotermia, nós podemos destacar que os endotérmicos necessitam de mais alimento que os ectotérmicos, uma vez que a energia para sustentar essas altas taxas metabólicas provém do alimento. Dessa forma, a endotermia é energeticamente dispendiosa e requer maiores taxas metabólicas nas aves e nos mamíferos. Bom, em síntese, a regulação da temperatura corporal é um processo de importância vital para todos os seres vivos, já que é um fator determinante da sua homeostase, nomeadamente na manutenção da taxa metabólica celular e também na manutenção da integridade do organismo. A temperatura condiciona diversos processos biológicos, como a atividade enzimática, a permeabilidade das membranas celulares, a taxa das trocas respiratórias, a produção de energia no nível celular, a produção de espermatozoides e o comportamento dos animais, entre muitos outros processos. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu aprendizado acerca da termorregulação endotérmica.